Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Reforço é liberado, chega na segunda-feira e nação vai comemorar. Clube árabe faz proposta milionária por Arrascaeta e o uruguaio toma decisão. Destaque do campeonato russo entra na mira do Flamengo. Confirmado na madrugada, a torcida do Flamengo está muito feliz. Montiel toma decisão inusitada na carreira e aparece no Flamengo como chance de ouro. Tottenham da Inglaterra aceita negociar o zagueiro Sanches com apenas uma condição e Flamengo toma atitude imediata. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. E aí, galera, hoje tem festa, hoje tem Flamengo novamente, né, no Brasileiro, e eu estava morrendo de saudade. Vamos combinar. Esse jogo vai ser contra o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, terra da linguiça, lá de São Paulo, pela 11ª rodada, e a bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília. O Flamengo defende aí uma invencibilidade de 10 jogos e está na terceira colocação com 19 pontos, e o Bragantino em 12º com 14 pontos. E o nosso camisa 10, o Gabigol, mesmo fora da lista de relacionados para esse jogo, mandou um recado animador para a torcida. Por meio das suas redes sociais, ele publicou uma imagem realizando atividades em campo com a seguinte frase, aspas, falta muito pouco para os 200%, fecha aspas. É importante frisar que nessa quarta-feira foi a primeira vez da semana que ele participou dos treinos junto com os seus companheiros. O Gabigol ficou no Rio de Janeiro e a expectativa é que ele retorne no próximo jogo contra o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, em São Paulo, sua antiga casa. Vamos dar uma olhadinha aí na lista dos relacionados que o Flamengo divulgou. Goleiros Hugo Souza, Matheus Cunha e Santos. Zagueiros Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio. Laterais Wesley, Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Volantes, Igor Jesus, Gerson, Thiago Maia e Vitor Hugo. Meio-campistas, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Atacantes, Pedro, Everton Cebolinha, André e Bruno Henrique. O embarque para São Paulo aconteceu na tarde dessa quarta-feira no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e na delegação São Paulo teve desfalques de Gabigol e do Matheus França, que também está aí afastado com dores no pubis. Já o Ayrton Lucas e o Pedro, que estavam com a seleção brasileira, embarcaram para São Paulo junto com os demais companheiros. Com a ausência do Gabigol, a expectativa é que o Pedro seja escalado entre os titulares. Vidal, Pulgar e Varela, que também estavam aí com as suas seleções pela data FIFA, já estão na capital paulista no aguardo do elenco. Já o Red Bull Bragantino tem 11 desfalques para esse jogo, é isso aí, 11. A maioria deles são por problemas físicos. Entre eles, a equipe paulista não vai poder contar com seus dois principais jogadores, o Léo Ortiz e o Cleiton. O zagueiro, importante ressaltar, se recupera de uma cirurgia no joelho e não entra em campo desde outubro de 2022. Já o goleirão cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo na última partida. O segundo aí, o portal GE.com, o Bruno Henrique fez treinamentos em alto nível e surge como uma opção tanto para a ponta esquerda quanto para o comando do ataque. Em imagens divulgadas pela Flá TV nesta segunda-feira, o camisa 10, o nosso Bruno Henrique, o camisa 10 não, perdão, o camisa 27, o nosso Bruno Henrique, apareceu convertendo várias oportunidades que teve em treinamento de finalizações. O jovem André, que também ganha espaço aí com o Matheus França e o Gabigol fora, também foi filmado marcando gols na mesma atividade, assim como Arrascaeta, Cebolinha e Gerson. Para a posição de centroavante, né, o mais cotado aí no momento é o Pedro, artilheiro do time na temporada, com 24 gols. Ele jogou apenas 51 minutos nos dois amistosos realizados pela seleção brasileira, contra a Guiné, que o Brasil ganhou de 4-1, e depois contra a Senegal, que tomou um chocolate de 4-2 no último sábado e nessa última terça-feira lá na Europa, em Portugal.
Deixou Lisboa no fim da noite dessa terça-feira e chegou ao Rio de Janeiro às 5 horas da manhã de quarta e foi avaliado no CT, mas é figura praticamente certa para o jogo dessa noite contra o Bragantino. Quem apita o jogo é o gaúcho Anderson Daronco, auxiliado por Maurício Pena, do Rio Grande do Sul, e Thiago Labes, de Santa Catarina. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA, do Rio Grande do Norte. Esse jogo só vai passar no Premier Futebol Clube em TV paga. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira ou Felipe Luiz. Wesley, Thiago Maia, Vitor Hugo ou Eric Pulgar ou Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, Everton Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. O lateral Ayrton Lucas deve mesmo ser preservado dessa partida. Só para lembrar, né, pessoal, Palmeiras, vice-líder, ontem teve a sua primeira derrota na competição, perdeu para o Bahia de 1-0 lá na Fonte Nova. E caso o Flamengo vença o jogo de hoje, vai chegar aos mesmos 22 pontos, vai se igualar ao Palmeiras, mas o Flamengo vai levar vantagem no número de vitórias e aí vai ser o novo vice-líder do Brasileirão. Quem lidera o Brasileirão é o Botafogo com 24 pontos. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em Volta Redonda por 1-1. O jogo de ontem do Santos contra o Corinthians, maior confusão na Vila Belmiro, quando o Peixe perdia de 2-0, foi encerrado o jogo aos 42 minutos do segundo tempo por conta de bombas arremessadas no gramado pelos torcedores irritados com a má fase do time. E por isso, o próximo jogo do Flamengo, que estaria marcado para esse domingo às 18h30 na Vila Belmiro, corre o risco de ser adiado e acontecer em outro estádio. Mas o Flamengo alega que não tem outra data disponível e criticou demais essa possível suspensão do jogo. Procurador-Geral do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, Ronaldo Piacente, vai solicitar a interdição da Vila Belmiro depois desse incidente. Quanto ao jogo de hoje, eu estou muito confiante numa boa apresentação do nosso time e vou de 3-1 Flamengo. E você arrisca um palpite? Coloca aí. O zagueiro William Rocha, do CSKA, entrou no radar da diretoria do Flamengo. Aos 28 anos, o brasileiro surge aí como mais uma opção para o Flamengo. William Rocha foi uma das pautas da reunião entre agentes do jogador e o Bruno Espindo, diretor executivo de futebol do Flamengo. O encontro aconteceu nesta quarta-feira, mas o Flamengo ainda não abriu qualquer tipo de negociação pelo zagueiro. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato russo temporada 22-23 e já teve passagem pelas categorias de base do Flamengo em 2015 no Sub-20, mas não conseguiu ter sucesso no Ninho e na época foi emprestado e depois cedido ao Grêmio. Na temporada passada, o William Rocha foi comprado pelo CSKA por 2 milhões de euros com contrato até junho de 2025. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece o seu reconhecimento, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Valeu, te agradeço muito. O portal Flaweb divulgou com exclusividade que o meia-atacante Arrascaeta recebeu uma proposta milionária da Arábia Saudita. Segundo a apuração, ao jogador foi oferecido um contrato de 3 anos com salários que totalizariam cerca de 56,7 milhões de reais. Embora o nome do clube árabe não tenha sido revelado, eles demonstraram disposição em pagar qualquer valor ao Flamengo para contratar o nosso uruguaio. No entanto, o Arrascaeta optou por continuar no Flamengo, pelo qual conquistou tantos títulos, demonstrando gratidão e felicidade por vestir a camisa rubro-negra e viver muito bem aqui no Rio de Janeiro. Durante essa semana, o lateral esquerdo Ayrton Lucas foi especulado na Roma da Itália. Segundo reportagens, o técnico do time italiano, José Mourinho, português, teria pedido diretamente à diretoria a contratação do jogador do Flamengo. Entretanto, de acordo com novas informações, os italianos ficaram assustados com o preço estipulado pelo Ayrton Lucas.
Contratado em definitivo esse ano por 7 milhões de euros, a Roma esperava ir pagar cerca de 12 milhões de euros pelo jogador, né? E ficaram assustados com a pedida de 20 milhões de euros que o Flamengo fez. Por conta da alta pedida, o time romano decidiu encerrar as tratativas pelo lateral de 26 anos. O Ayrton Lucas, ele vive uma excelente temporada com o manto sagrado e recentemente foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Inclusive, foi titular nos 2 amistosos disputados nessa data FIFA. A chegada ao Rio de Janeiro do reforço Luiz Araújo está programada para a próxima segunda-feira. E o seu contrato com o Flamengo vai entrar em vigor a partir do dia 1º de julho. O atacante chegou a um acordo com a diretoria do Atlanta United dos Estados Unidos para se apresentar ao Flamengo na segunda-feira, dia 26, e por meio do seu empresário, Fernando Araújo, ele recebeu o aval da diretoria norte-americana para ficar fora das partidas contra o New York City e o New York Red Bulls, nessa quarta-feira e sábado, respectivamente. A informação é do portal Globo Esporte. Depois da regularização junto à CBF, o Luiz Araújo ele vai estar apto para jogar assim que a janela de transferências abrir no dia 3 de julho. Vale lembrar que o Flamengo pagou 9 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais, na cotação atual, pelo atacante de 27 anos. E o seu contrato com o Mengão será válido até dezembro de 2027. Seja muito bem-vindo, Luiz Araújo. Com a chegada do goleiro Agustín Rossi, o goleiro argentino recém-contratado, a diretoria do Flamengo definiu que a saída do goleiro Santos, de 33 anos, só vai ser avaliada em caso de uma proposta muito vantajosa, já que o clube pagou 15 milhões de reais por ele ao Atlético Paranaense. Corre nos bastidores que o seu antigo clube, o próprio Atlético Paranaense, tem interesse em recontratá-lo para o lugar do seu goleirão lá, o Bento, que está negociando a sua ida para a Premier League. Segundo o portal Transfermarkt, o passe do Santos está avaliado em 2,5 milhões de euros. Aí eu pergunto, você venderia mesmo o Santos agora? Coloca aí! E por falar em goleiros, o próximo nome a deixar o Flamengo pode ser o goleirão Hugo Souza, de 24 anos, que por um detalhe ainda não foi para a Europa. Flamengo e Estoril de Portugal negociam um empréstimo com opção de compra do nosso querido Neneca, que ainda não deixou o Flamengo porque a diretoria carioca discordou de uma parte da proposta. Além de não ter o interesse em pagar o salário do goleiro enquanto ele estiver fora, a diretoria busca uma valorização na venda do jogador. A ideia é um empréstimo com o Flamengo pagando parte do salário e uma opção de compra no término do vínculo considerada baixa. Nesse cenário, o Flamengo fez uma contraproposta com o Estoril pagando o salário do Hugo Souza durante o empréstimo de maneira integral e um valor de opção de compra maior do que foi oferecido pelos portugueses, que não são bobos nem nada. O Neneca foi revelado pelo Flamengo, tem 1,99 m de altura e 26 anos, com contrato com o Mengão até 2025. Seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 2 milhões de euros. O Tottenham da Inglaterra aceita negociar o zagueiro Davinson Sanchez, de 27 anos, com apenas uma condição, e com isso o Flamengo toma uma atitude imediata. O zagueiro Davinson Sanchez foi campeão da Libertadores em 2016 pelo Atlético Nacional e hoje ele está no Tottenham e é titular da seleção colombiana. Ele tem contrato com os ingleses até junho de 2024 e está avaliado aí pelo Transfermarkt em 15 milhões de euros, algo em torno de 78 milhões de reais na cotação atual, e está sendo oferecido ao Mengão. O jornalista Bruno Lemos, através do S1 Live, procurou o staff do colombiano para entender as condições do negócio que os ingleses aceitam para liberar o jogador. E a resposta foi que a única maneira dele ser liberado seria através da sua compra em definitivo. Sabendo disso, a diretoria do Flamengo já tomou uma atitude imediata perante a oportunidade de negócio e sinalizou que, nesse momento, não há como fazer qualquer tipo de investimento na transferência,
Ou seja, o Flamengo gostaria muito de ter o zagueiro por um empréstimo com opção de compra fixada no acordo. Manchete. Confirmado na madrugada, a torcida do Flamengo está muito feliz. Montiel toma decisão inusitada na carreira e aparece no Flamengo como chance de ouro. O lateral direito argentino Gonzalo Montiel, de 26 anos, 1,75 m de altura, destro, que apesar de ter contrato com o Sevilha da Espanha até junho de 2026, pode ficar livre no mercado e se tornar uma chance de ouro para o Flamengo na próxima janela de transferências, que abre agora no dia 3 de julho. Ele está no Sevilha desde 2021 e já trabalhou com o Sampaoli, que gosta muito do seu futebol. É importante ressaltar que ele já fez 23 jogos pela seleção argentina e foi campeão mundial lá no Catar e fez aí um gol. De acordo com informações do jornalista César Luiz Merlo, o clube espanhol foi informado sobre a intenção do jogador, que vem sendo pouco utilizado dentro do campo. Diante disso, o Montiel quer ter mais minutagens dentro de campo e busca por um outro clube que possa proporcionar isso para ele. Ele vem esperando por ofertas para analisar e pensar com calma os seus próximos passos para o futuro. De acordo com o site Transfer Market, o Montiel é avaliado em 12 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que esse valor está na realidade financeira do Flamengo, caso avalie que vale a pena esse investimento. E você concorda com a vinda do Montiel para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Arnaldo Marcelo, lá da Chapadinha, no Maranhão, e para sua esposa Holanda. Alô, Arnaldo Marcelo! Alô, Holanda! Alô, flamenguistas de Chapadinha, no Maranhão! Aquele abração para vocês, meus queridos! Vou mandar também para o meu amigo Evandro Souza, 3890. Alô, Evandro Souza! Aquele abração para você, meu querido! Tamo junto! Bom, por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai me ajudar demais a crescer o nosso canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado, pra cima deles hoje, Mengão 3-1.